E aí, lamentáveis? Tudo certo com vocês? Aqui é o Sufista Iluminado e hoje, nesse podcast, eu vou tecer um breve comentário a respeito da viagem no tempo em Vingadores Ultimato. Eu assisti o filme e achei ele fantástico. Eu tô tentando ver com a galera, tentando juntar a galera para fazer um podcast sobre o filme, falando mais, aí sim vai uma crítica maior e a gente vai apontar o que a gente gostou, o que não gostou, entre outras coisas. Mas nesse podcast aqui eu quero falar mais a respeito da viagem no tempo de Ultimato. Eu achei muito interessante a forma em que eles mantiveram, eles tentaram manter a cronologia dos filmes intacta. Com a viagem no tempo que o Bruce Banner propõe, que exclui completamente as... que ele vai contra, né? Não exclui, mas vai contra o conhecimento e a concepção de viagens no tempo que a gente tem da cultura pop, de modo geral. Ele... O filme, ele mantém e ele se preocupa em manter toda toda a historiografia da Marvel, toda a cronologia da Marvel intacta. Como? Dizendo que, peraí, não muda nada. Nada pode ser mudado, né? Nada pode ser... O principal argumento do Bruce é: você viaja no tempo e você não muda o futuro, não muda o passado. Porque quando você é uma questão de perspectiva. Quando você viaja no tempo, o seu passado se torna o seu futuro. Você está indo para o seu passado, mas para você é o futuro. E o seu futuro se torna o seu passado. Ou seja, o ponto do tempo em que você deixou se torna o seu passado. E você está indo para um futuro que na verdade é o seu passado. Parece confuso, mas faz sentido. Faz sentido porque é uma questão de perspectiva. Só que durante a missão, eles vão lá. Eu esqueci de avisar que ia ter spoiler, né? Mas enfim. Enquanto eles estão na missão, a anciã fala justamente pro Bruce Banner que não é bem assim como ele está pensando. Que se você tira uma joia do tempo de algum ponto, cria-se uma ramificação na realidade. E aí as realidades ficam comprometidas. A realidade dele permanece. Ele pode ajudar a realidade dele, mas vai comprometer a realidade da anciã. E ela não pode deixar. E é por isso que ela diz que não vai entregar a joia para ele a princípio. Entretanto, o Bruce contra-argumenta, dizendo que se eles pegam a joia e colocam a joia de volta no mesmo ponto do tempo, eles estariam matando essa linha alternativa de ser criada e permaneceria a única e exclusiva linha, né? É interessante porque ele ao mesmo tempo retifica o que ele disse anteriormente, né? O filme retifica o que ele disse anteriormente com relação às linhas temporais, né? Mas mantém os filmes intactos. Ou seja, a princípio ele diz que não, tudo que se aprendeu na cultura pop está errado e que a viagem no tempo não é bem assim não. Em seguida o filme vai para outra parte e que diz que não, peraí, a viagem no tempo é realmente como a cultura pop diz geralmente, cria-se ramificações e cria-se realidades alternativas, sim. Mas o contra-argumento do Bruce Banner mantém a cronologia da Marvel coesa. Ou seja, se eu assistir Homem de Ferro, eu posso continuar assistindo Homem de Ferro mesmo depois de assistir Ultimato, porque a volta no tempo em que eles propõem, aliás, a volta no tempo é mais a partir de Vingadores, né, que é 2012, que seria o primeiro filme dos Vingadores, o filme de equipe. Se eu assistir do Vingadores para frente, tudo é válido, tudo continua sendo válido. Por quê? Porque subtende-se que as joias foram postas no mesmo local em que elas estavam, em que elas foram retiradas momentaneamente para que eles pudessem para que eles pudessem trazer a galera de volta, né? O Hulk pudesse estalar os dedos e trazer a galera de volta. E a cronologia se mantém, ela fica salvaguardada, né? E a gente, como fã de quadrinhos, a gente devia ter amado isso. Eu acho que talvez, não sei se as pessoas não entenderam ou não gostaram muito.
Mas eu penso que, como fã de quadrinho, a gente devia gostar desse respeito dos irmãos Russo pra com a gente, assim, com relação ao que a gente vê. Porque nos quadrinhos, cara, você passa sei lá, uma caralhada de tempo lendo e de repente muda-se tudo e o que eu tinha lido posso jogar fora porque não faz mais parte da cronologia, e isso é desrespeitoso. A Marvel no cinema veio com uma proposta diferente, de manter coeso a cronologia dela, de manter coesa, de manter salvaguardada todos os filmes, salvaguardados, né, todos os filmes que vieram antes de Ultimato, né? Ultimato ele faz um revisionismo, ele dá uma olhada para o passado. Ele faz um aceno para o passado para lembrar a questão dos heróis, por que eles lutam, por que eles são o que são, e ao mesmo tempo eles não desvirtuam o passado, né? Eles resgatam de certa forma esse passado, né, para salvar o futuro e mantendo os filmes do jeito que foram, né? É muito bom, né? É interessantíssimo, assim. É válida essa viagem no tempo e ela é muito, como eu falei, respeitosa realmente, né? Respeita a gente que gosta dos filmes e que andou aí por muito tempo, né? Sendo desrespeitado, né? Com questão de quadrinhos de cronologia X, Y, Z e refeitura de cronologia, entre outras coisas, né? Agora, galera, eu vou falar um pouquinho sobre as três realidades que foram criadas, né? São três realidades, mas que são três realidades menores, se você parar pra pensar. São três realidades que não são tão impactantes. Quer dizer, uma delas sim. A primeira realidade é a nossa realidade, em que tudo se mantém conforme foi dito, né? Tudo se mantém, apesar do Capitão de ter em um ponto dois Capitães América, mas a gente chega já nessa questão. A nossa realidade ela se mantém coesa lá, como eu já falei como eu falei agora há pouco. E as outras duas realidades que se criam a primeira, a do Loki. A do Loki fugindo com o cubo cósmico, naquela confusão ali. Inclusive, abro aqui um parêntese em dizer que essas cenas de transição, essas cenas inéditas, tipo, como foi que eles entregaram o Loki lá em Vingadores, né, no primeiro Vingadores, como foi a questão do depois da batalha, depois daquela pose que eles fazem no final do filme, em frente ao Loki. O que aconteceu ali, o que ocorreu, é muito fantástico, é sensacional. Vale aí esse parêntese aí, com relação a essa cena em si. E o Loki fugindo queria ser aí um universo alternativo, né? Que pode se dizer que, ok, depois o Capitão América voltou lá e consertou, ele devolveu o martelo, ele pode ter ele pode ter achado o Loki devolvido, né, para aquele mesmo ponto, né? E mas que se cria sim uma outra, pelo que o filme mostrou, cria-se sim uma outra realidade alternativa do ponto em que o Loki foge com o cubo naquele momento, né? E não vai para Asgard e ficar preso lá, né? E é muito interessante porque no momento em que o Loki está fugindo, fugindo lá no filme dos Vingadores, né? O Thor tá tá lá em Asgard, né? E no momento do filme que é o Thor 2, que é o do Reinado Sombrio, e o Loki tá preso lá dentro da cela, como foi no filme mesmo, porque o Loki foi capturado justamente no Vingadores, né? Pode-se dizer que o Capitão voltou e pegou o Loki e interferiu ali naquele momento lá do filme. Mas é interessante afirmar que o Loki pode ter criado ou seja, tem uma outra realidade, uma consequência menor, uma consequência menor, mas cria-se uma outra realidade ali, alternativa no momento em que o Loki foge e sai pro mundo, né? E foge ali daquela parte, né? E vai embora do jugo dos Vingadores, né? Uma outra realidade alternativa que se cria é a do Thanos de 2014. O Thanos de 2014 vem pra
Não sei se é 2019, tem que ver como é a questão da cronologia lá. Mas enfim, o Thanos de 2014 vem pra cá, né, pro presente, digamos assim, vem pro presente, e o Thanos de 2014 some misteriosamente. Pro pessoal em 2014, dessa segunda realidade, dessa terceira realidade, o Thanos sumiu completamente. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, né? Lembrando, galera, que as realidades alternativas elas só existem no momento em que se tira uma joia do infinito da realidade, certo? Porque as joias do infinito elas são o fio condutor da nossa realidade, do nosso universo. Então, no momento que se tira uma joia do infinito do ponto específico no tempo, cria-se a ramificação. É isso que a Maga explicou e é isso que eu esqueci de falar até pra vocês. Mas, mesmo assim, quando o Thanos sai de 2014 e vem pro presente, a armada do Thanos sumiu misteriosamente daquele tempo. Então criou-se sim uma realidade inclusive, que provavelmente não teve, provavelmente não, com certeza não teve o estalar de dedos, o primeiro estalar de dedos do Thanos em Guerra Infinita, porque não tem mais Thanos, a partir de 2014 não tem mais Thanos, e nessa realidade provavelmente ainda temos Homem de Ferro, e não houve o estalar. Isso é interessante de afirmar, essa é a realidade que é mais impactante, né? E agora vou falar um pouquinho também sobre uns detalhes que eu achei legal, que é o Capitão tendo que ir lá espetar o éter de volta na Jane Foster. Imagina como é que deve ter sido na cabeça dela. Um guaxinim, espeta o negócio nela e tira o éter, ela se sente aliviada, mas foda-se, o guaxinim foge. E depois vem o Capitão América enfiar o negócio nela de novo, tipo... espetar o éter de novo nela, tipo, pra cabeça da Jane Foster, como é que deve ter sido? Eu queria um quadrinho disso, alguma coisa, alguma tirinha, né? A Marvel podia ter feito alguma tirinha. Alguém, por favor, faça uma tirinha aí da Jane Foster sendo aí espetada, entre aspas, pelo Rock e depois pelo Capitão América, né? Ah, o Capitão América também chegando lá pra falar com o Caveira Vermelha, deve ter sido um encontro muito legal, hein? Ele entregar a joia da alma pro Caveira Vermelho deve ter sido espetacular. Muito bom. Com relação à devolução do escudo, né? Porque ele devolve o martelo também no final, né? E o escudo. O escudo. Acho que o escudo fica lá. Enfim. O escudo fica. Ele pode ter pedido, né? O escudo. Pode ter pedido um escudo, ou tirado o escudo de algum canto. Mas enfim, tirou do rabo. Vou falar agora um pouquinho só sobre o trailer do Homem-Aranha. Vou deixar eu tocar muito rápido. Cara, eu gostei do trailer. Saiu aí o trailer do Homem-Aranha, né? Saiu hoje. É um trailer legalzinho, bacana. Fala algumas coisas do que aconteceu ali em Ultimato, né? E diz que tem-se várias realidades, né? Se diz que tem várias realidades aí. E que provavelmente o mistério é de outra terra, de outra realidade, né? Eu acho que no filme a gente vai descobrir, lá no final do filme a gente vai descobrir que na verdade o mistério não veio de terra alternativa nenhuma, né? Que o mistério, e que inclusive os elementais que ele e o Homem-Aranha estão enfrentando são na verdade construtos lá do próprio mistério, para ganhar fama e que com certeza roubar alguma coisa ou ganhar projeção, mas através de roubar alguma coisa, esse tipo de coisa. Então eu acho que o mistério é realmente vilão nessa história, tá? Talvez não tenha essa parte dos mundos alternativos e multiverso, talvez possa ser uma enganação da Marvel para com a gente, entende? Uma piadoca lá com quem tá esperando por isso. Eu apostaria que ele é só um ladrão mesmo mentiroso. Mas se ele for de outra terra, é interessante também, cria-se um multiverso e cria-se várias e várias teorias. Mas a Marvel, ela não é de confiança, digamos assim. Provavelmente isso aí é mentira. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário e vamos conversar sobre as teorias de Vingadores, beleza? Valeu, falou e...